Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou a Michelle Pinheiro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, fica o convite, se inscreve, aperta o botãozinho inscrever-se aqui embaixo e também ativa o sininho para receber notificações sempre que eu tiver vídeos novos. Tem conteúdo novo aqui no canal todas as quartas e sábados às 6 horas da noite, então ative o sininho para você não perder nenhum vídeo e venha fazer parte do povo mais bem informado sobre seus direitos. Então, meu povo, no vídeo de hoje a gente vai entender se é possível o uso de uma vacina no Brasil que não tenha sido aprovada pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para entender melhor, vamos analisar qual é a função da Anvisa, quais são os trâmites necessários para a aprovação de uma vacina, no Brasil, quais são os critérios, o que a legislação diz. Por fim, vamos falar sobre o uso de uma vacina que não foi aprovada pela Anvisa. Qual a função da Anvisa? A Anvisa é uma agência reguladora na forma de autarquia que é vinculada ao Ministério da Saúde, mas são independentes, tá? Ela exerce várias funções, mas de forma bem resumida, para a gente também não se alongar, posso dizer que ela promove a proteção da saúde da população através de fiscalização de medicamentos, de fiscalização de cosméticos, agrotóxicos e estabelecimentos relacionados à vigilância sanitária. A Anvisa tem o dever de garantir que o consumo desses produtos ou serviços são seguros, de qualidade, com eficácia comprovada. A partir daí, a gente já começa a entender o motivo pelo qual a aprovação da Anvisa é tão fundamental, não é não? É realmente necessário que exista um órgão competente que faça essas avaliações de forma minuciosa, para que a gente não venha a sofrer com medicamentos problemáticos, com riscos de prejuízos à saúde, por exemplo. Agora que nós já entendemos qual é a função da Anvisa, o próximo passo é entender o que é necessário para que essa aprovação ela ocorra. Quais são os critérios avaliados pela Anvisa? Agora vamos para os trâmites para aprovação de uma vacina no Brasil. Para que a vacina chegue à população, as empresas que estão desenvolvendo precisam realizar estudos que sejam comprovados a qualidade, a segurança e a eficácia do medicamento, da vacina. Para isso, precisam passar por 5 fases que são obrigatórias, que são as seguintes. Primeiro, são feitos estudos pré-clínicos. Nesse primeiro momento, é feita a pesquisa do vírus, ou seja, como ele agrediu o organismo, quais são os sintomas, etc. Segundo, autorização para estudos em humanos. Essa aprovação para estudos em humanos é feita pelo Comitê de Ética em Pesquisa, ou pelo CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Terceira fase, é feito um dossiê de desenvolvimento clínico de medicamentos. A empresa que está desenvolvendo o medicamento ou a vacina, ela deve apresentar à Anvisa um dossiê contendo informações detalhadas sobre a vacina e o estudo. Essas 3 primeiras etapas, elas são chamadas de fase pré-clínica. Depois de concluídas essas 3 etapas, é chegada a fase dos estudos clínicos, que são o quarto passo, a quarta fase, são os estudos em humanos, os estudos clínicos, que também verificam a segurança e possíveis efeitos colaterais de novos medicamentos em humanos e são compostos por 3 etapas. A quinta fase é o pedido de registro da vacina. O pedido de registro da vacina é feito pela empresa farmacêutica e ela só vai ter o pedido aceito se apresentar toda a documentação pela Anvisa. Isso a gente viu bastante na mídia. Falta o documento isso, ainda não entregou toda a documentação, ainda não pediu o registro, porque tinham que acabar outras etapas. Além disso, também deve se responsabilizar por fazer pesquisas pós-comercialização. Agora a gente vai ver rapidinho quais são as recomendações da Anvisa para a produção de vacinas, para que todo mundo consiga entender. Além dos trâmites, que nós acabamos de ver, esses requisitos devem ainda estar pautados nas recomendações da OMS, da Organização Mundial de Saúde, e da Anvisa, que são as
seguintes. Primeiro, ser indicada para todas as idades. A gente está vendo aí que as crianças e adolescentes não vão tomar essas vacinas. Segundo, somente poderá ter efeitos adversos leves e transitórios, ou seja, passageiro. Terceiro, a eficácia deve ser de no mínimo 50% por 6 meses. Quarto, que a proteção ocorra com no máximo 2 doses. E quinto, ter estabilidade e ser de fácil armazenamento. Sexto, ser avaliada por uma equipe sem interesses, ou seja, ser avaliada por uma equipe imparcial. O que a legislação brasileira diz sobre o uso de vacinas sem a aprovação da Anvisa? Esse foi um assunto bastante questionado no ano de 2020, porque com tantas empresas farmacêuticas pesquisando e tentando desenvolver uma vacina, o povo, é claro que se preocupou com a possibilidade de uma grande demora na aprovação da vacina, pela Anvisa, para só depois ser distribuída. Os questionamentos estavam em torno de haver a possibilidade ou não de termos uma vacina que pudesse ser utilizada ainda que não tivesse sido aprovada pela Anvisa. E por isso esse tema foi alvo de uma ação civil ordinária que teve como relator o ministro Ricardo Lewandowski. Isso porque a Lei Federal 13.979 de 2020 traz uma autorização tácita, ou seja, não expressa, no artigo 3º, que diz que para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, as autoridades poderão adotar, no âmbito das suas competências, entre outras, as seguintes medidas. Então, ao ter usado o termo entre outras, fica claro que o legislador ele não deixou um rol taxativo de medidas que as autoridades públicas tivessem que adotar para o enfrentamento da pandemia, ou seja, não há uma lista determinada e fechada de medidas que podem ser aplicadas, podendo ser aplicada aí outra medida. De forma um pouco mais específica, no inciso 8º do mesmo artigo, fica autorizado de forma excepcional e temporária de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos, insumos da área de saúde, nos quais, no primeiro momento, seriam necessários os registros prévios da Anvisa. Mas essa possibilidade está submetida a alguns critérios. Está registrado em ao menos uma autoridade sanitária estrangeira. As agências trazidas pela lei são as agências dos Estados Unidos, da Europa, do Japão e da China. Segundo, que esteja o uso autorizado no país em que foi feito o registro. Além disso, o médico que se valer dessa lei, que permite o uso e fizer a prescrição de um medicamento ou de uma vacina que não foi registrado pela Anvisa, terá o dever de informar isso ao paciente. Esse assunto já foi debatido pelo STF em relação a medicamentos e também foi estabelecido que é possível a Justiça conceder medicamento sem o registro da Anvisa, quando a Anvisa tiver uma demora expressiva para apreciar o pedido de registro, desde que preenchidos 3 requisitos. Quando já houver o pedido de registro de medicamento no Brasil, quando já houver registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior. Terceiro, quando não houver um substituto terapêutico com registro no Brasil. Por isso, a Anvisa passou a conceder autorização de uso emergencial e temporário para as vacinas contra o Covid-19. Essa autorização de uso emergencial se dá antes mesmo de ser obtido o registro da vacina. A Anvisa já aprovou o uso emergencial das vacinas Coronavac e da vacina de Oxford. Essa autorização tem um caráter excepcional, ainda vai ser aprovada essas vacinas de forma definitiva. Meu povo, podemos concluir que a Anvisa tem papel fundamental para o uso seguro, para o uso eficiente, para o uso de qualidade de medicamentos, de vacinas e também de outros produtos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilha com os amigos e com a família. Se você tem alguma sugestão, escreve aqui nos comentários de algum tema que você queira assistir aqui no canal. Me segue também nas outras redes sociais, porque lá eu posto outros conteúdos para você se informar bem sobre os seus direitos. Eu vou ficando por aqui, meu povo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!